Flamengo por empréstimo de 1 ano. Empréstimo esse como eu consegui apurar o valor da compensação financeira oferecido pelos clubes árabes Al Riyad e Najama SC pelo empréstimo de Juninho. Esses dois clubes, como a gente trouxe em primeira mão aí essa semana, fizeram proposta ao jogador e ao Flamengo por empréstimo de 1 ano. Empréstimo esse com uma compensação financeira. E eu consegui apurar os valores. A proposta é a mesma, financeiramente falando, para o Flamengo. 250 mil euros que o Flamengo receberia para emprestar esse jogador. 250 mil euros hoje dá em torno de 1,5 milhão de reais, tá? Cerca disso. E aí o Flamengo ainda não bateu o martelo, está avaliando a situação. Os empresários do atleta estão esperando uma resposta do Flamengo. O jogador topa, como eu já falei aqui, o jogador topa, mas não vai forçar, entre aspas, nenhuma saída, tá? Ele está feliz no Rio de Janeiro, ele entende que seria também uma boa atuar por esses clubes árabes lá na Arábia Saudita. A proposta salarial para ele é muito boa, ele não receberia o mesmo salário que ele recebe hoje no Flamengo, pelo contrário, seria mais, ainda tem bônus aí por gol, enfim, a gente sabe como que funciona o futebol árabe, eles gostam mesmo de dar uma boa remuneração, até mesmo para atrair o desejo dos atletas em jogarem lá no mercado bem alternativo. O jogador topa, mas se o Flamengo não topar, ele vai continuar buscando o espaço dele na equipe rubro-negra. Lembrando que ele tem contrato com o Flamengo até 2028, tá? Outra informação importante, o valor exato que o Flamengo vai pagar ao Dínamo de Moscou por Jorge Carrascal é 12 milhões de euros, de maneira fixa. Não vai ser 10 mais 2 por metas ou 12 mais 2 por metas. 12 milhões de maneira fixa, não tem valor por bônus através de metas. Então esse valor aí, quase 80 milhões de reais, esse valor será quitado em 3 parcelas. O Flamengo e o time russo agora estão na fase das garantias bancárias que a equipe russa pediu ao Flamengo. A gente sabe que negociar com o russo não é fácil. O Flamengo está tendo um trabalho absurdo, mas aos poucos está conseguindo domar esses russos aí. E em breve o jogador deve se apresentar ao Flamengo. Vamos agora falar do futuro atacante rubro-negro, o irlandês. Arrisco a dizer que será o primeiro irlandês a vestir a camisa do Flamengo. Confesso para vocês, e olha que eu já li bastante sobre o Flamengo, não me veio à cabeça nenhum outro irlandês que tenha passado pelo Flamengo. Pode ter um ou outro aí que fez alguns jogos, mas se alguém souber pode comentar no vídeo aí até mesmo para eu aprender. Mas vamos lá, Mickey Johnston, o MJ, está próximo de ser contratado pelo Flamengo, vocês já sabem disso. Números dele na temporada 2024-2025, pelo West Brom, da segunda divisão da Inglaterra. 41 jogos, sendo 25 como titular, 3 gols, 5 assistências, 46 passes decisivos, 84% de acerto nos passes, 65% de acerto nas bolas longas, 77 dribles certos, 129 duelos vencidos, 90 bolas recuperadas. Esses números são do site SofaScore. Beleza, a gente apresentou os números. Mas eu sei que você, assim como eu, não conhece o futebol desse jogador. Poucos vão conhecer. Claro que quem acompanha muito o futebol da Inglaterra, o futebol inglês da segunda divisão, pode até conhecer esse atleta, o Michael Johnston. Mas eu fui buscar informações sobre esse jogador, até porque eu, como jornalista, eu preciso buscar informações desse atleta. Não posso simplesmente aceitar, não conheço, então não vou dar minha opinião. Não. Eu fui buscar informações, conversei com 2 jornalistas que acompanharam o futebol dele lá na Inglaterra e conversei com alguns analistas de desempenho. Por que é importante conversar com analista de desempenho? Um deles, inclusive, trabalha em um clube que estava monitorando esse jogador. Não posso falar o nome do clube, porque aí eu vou acabar revelando a fonte, porque não sei se tem outro clube, além do Flamengo e esse, que estaria de olho nesse jogador. E esse analista de desempenho me passou boas informações sobre esse atleta irlandês de 26 anos. Vamos lá, eu fiz um resumo aqui, tá, das informações que eu obtive, os pontos positivos e negativos desse atleta. Primeiro ponto, é muito ágil, dribla bem, tem boa saída para os 2 lados, é atacante de beirada, tá? Vai bem nos cruzamentos, cruza bem com as 2 pernas, muito bem com a esquerda, e ele é destro, tá bom? Eu não estou dizendo que ele é ambidestro, ninguém falou isso, mas que não é cego da perna
esquerda, então ele utiliza bem a perna que não é dominante. Vamos lá, outro ponto aqui. Nos duelos físicos sofre um pouco, de costas tem dificuldade, quando recebe de frente geralmente leva perigo. Outro ponto, sem bola ele pressiona muito, de fato ajuda bastante, apesar de não ser tão bom nos duelos defensivos. Ele é muito agressivo, tira os espaços rápidos. Tem uma jogada característica que dá uma pedalada, ele pedala ali para o fundo e dá uma cavadinha de canhota para a área. Então ele sabe fazer isso muito bem, segundo essas pessoas. Tem uma jogada, essas ali, não finaliza bem. Esse fundamento é o que mais precisa evoluir, isso me preocupa. Atacante que não finaliza bem, de repente isso justifica o baixo número de gols dele na última temporada. Inclusive, um dos analistas disse, abre aspas, eu enxergo como um jogador para jogar 35, 40 minutos de média por jogo, porque é um cara que não te entrega muito gol, ele não faz gols, mas é um cara que pode abrir defesas, ele é muito ágil, o movimento de pernas dele é muito rápido, fecha aspas. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, é um jogador de ponta que vai ajudar a atacar espaço. Cara, é um jogador que, assim, analisando essas informações e o que Felipe Luiz gosta de falar em entrevista coletiva, é um jogador que tem a cara do estilo de jogo do Felipe Luiz. Gente, isso não quer dizer que ele vai dar certo com certeza ou que ele vai dar errado com certeza. Não tem como a gente ter essa certeza, é impossível. O ponto é, o Flamengo está fazendo um investimento de cerca de 35 milhões de reais para contratar esse jogador. Eu não acho um investimento alto. Se tratando do futebol atualmente, que a gente sabe que está muito inflacionado o mercado, eu não acho investimento alto. A grande questão é, não sou a favor de trazer contratações apenas contratação de scout. E criou uma expectativa muito grande na torcida do Flamengo, porque o Flamengo está com muito dinheiro em caixa e acabou de perder o Gerson, capitão e principal jogador, um dos principais jogadores do time do Flamengo, inclusive do time titular, não só do elenco. Então a expectativa estava muito grande de vir um nome, digamos assim, para parar o aeroporto, que chama atenção, contratação de peso. Só que a gente sabe que o José Boto e a equipe dele gostam desse tipo de contratação. O Juninho foi uma aposta, até o momento o Juninho não deu certo. Eu considero o irlandês também uma aposta. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Agora, ele chegando, o Flamengo sim tem interesse em negociar Michael Cebolinha. Seria... outro ponto importante. O Flamengo analisou também o histórico de lesão. Segundo eles, é um jogador que tem saúde, fecha aspas. Ou seja, que daria conta da forte exigência que é o futebol brasileiro. A ver se vai dar certo, mas precisa, entre aspas, se livrar de alguns jogadores do elenco, porque o Flamengo está ficando recheado de ponta. Michael, Cebolinha, Bruno Henrique, Gonzalo Plata, apesar que Plata faz várias funções também, Bruno Henrique tem jogado muito centroavante. Por falar em centroavante, eu ainda sou da teoria de que tem que fazer o Pedro jogar. O Pedro é o fazedor de gols desse time. É mais um jogador que está chegando que não tem características de fazer gol. Isso me chama atenção. Não sabe finalizar, segundo as pessoas que acompanham a carreira desse jogador. Ele precisa evoluir nesse quesito, finalização. É um atacante que precisa evoluir isso. Isso me preocupa. Mas também não quer dizer que vai dar errado ou certo. E agora chegou o momento de vocês. Vocês vão opinar. Gostaram da contratação? Vale o investimento? Vale o risco? Não vale?